Pronto, estamos ao vivo agora também no YouTube. Né? Sejam todos muito bem-vindos, Jéssica, Kildo, os colegas aqui que estão chegando, tanto aqui no Instagram como também no YouTube. Né? Mais um momento onde a gente vai estar aqui compartilhando as nossas impressões, os nossos aprendizados com relação ao capítulo 4 do livro, né? do Mindset, né? A nova ferramenta do sucesso, a nova psicologia do sucesso. Então, é uma ideia onde a gente traz, sempre no segundo e quarto sábado de cada mês, né, uma visão um pouco mais holística dos ensinamentos que se colocam nesse livro. Né? Um livro que a gente, não foi nós que escolhemos, propriamente dito, é um grupo de pessoas que, diante de 10, 15 livros que a gente sugere como opção, foi eleito, né, o mais votado para a gente trabalhar essa obra. Então, nessa temporada, né, que a gente está vivenciando, né, estamos compartilhando esse livro, né? E hoje vamos falar sobre o capítulo 4, né? Um capítulo 4 bem interessante, que é para destacar essa questão, né, do mindset de um campeão, né? E aí esse mindset de um campeão, ele perpassa não só por uma questão do próprio esporte, né, que é o foco do capítulo, porém também ele traz, né, outras perspectivas, né? E aí é que está a ideia e o engrandecimento que cada um de nós aqui, né, vamos dar a partir das nossas percepções, tanto eu como o Kilder e a Jéssica, fizemos a leitura desse capítulo e aqui a gente está reunido agora para a gente trocar aqui algumas ideias. Fiquem à vontade também, para todos vocês que quiserem também interagir conosco sobre as percepções, não necessariamente do livro, mas também de vivências que você já teve durante a sua jornada até então, que pode estar, né, nos auxiliando, nos ajudando também a ter outras visões e outras perspectivas. Dessa forma, eu passo aqui a palavra aqui para vocês também começarem a trazer aqui as suas ideias com relação a esse capítulo aqui. Pessoal, mais um sábado aqui juntos, muito prazer em estar com vocês, agora para debater o quarto capítulo, né, sobre parte dos esportes. Eu acho que todo mundo gosta, né, de acompanhar, nós aqui do Brasil principalmente, né, que é um país conhecido por diversos esportistas incríveis, e eu acho que esse livro ele bate bastante, né, em cada um de uma forma bem diferente, né, para a gente pensar em como que os mindsets mudam ao longo da vida, da jornada e como que isso impacta também para a gente estudar essas outras pessoas, essas personalidades, sempre é um aprendizado. Então, vamos começar esse sábado aqui incrível. Vamos lá. É um capítulo que eu gostei muito, porque, assim, embora você olhando para mim diretamente, se esforçando muito, você pode perceber que eu gosto muito de esportes, né? Assim, os esportes entraram na minha vida por duas perspectivas, né? A ideia de cura, como também por questões de cunho afetivo, né? E com o passar do tempo, com a maturidade, fazer muito sentido tudo que os esportes que eu pratico serem aplicados de uma maneira prática na minha vida, né? Então, assim, não é só mais uma questão de curar alguma doença ou simplesmente só questão de cunho afetivo, né? Eu esqueci até de trazer aqui, eu ia trazer um mascote que representa o time de futebol que eu tenho identificação, não pelo esporte em si, mas porque está associado às minhas relações familiares, né? O time que eu me interesso, na verdade, embora não frequente estádio tanto quanto, né? Acho que a última vez que o Ailton foi ao estádio foi para assistir um jogo desse time que eu torço, que, assim, é mais por uma questão afetiva, né? É considerado o terceiro time aqui do estado, o Ferroviário Atlético Clube, né? Ele não é um time que ajuda muito no sentido de campeonatos, mas é que acolá dá errado e dá certo de ganhar. Mas a minha relação com o esporte, primeiro falando do pilar relacionado ao afeto, o meu avô paterno era maquinista e esse time ele é sediado no bairro onde eu cresci, que é aqui em Fortaleza, o bairro da Barra do Ceará, né? Então, meu pai também jogou nesse clube dos anos 60, mas quebrou um dedo e desistiu e ficou só mesmo a paixão pelo o time que ele tentou nos catequizar, como todo pai aqui no Brasil é muito comum querer que os filhos sigam, né? Eu só vim entender o apreço pelo time adulto, né? Tanto que eu não tenho essa militância, né, de time de futebol, ir para o estádio. Mas aí,
com o passar dos anos e depois do falecimento, né, o Ferroviário passou a ter um significado diferente para mim, né? A minha relação com saudade para com ele é frequentar espaços que ele gostava, no caso, o estádio de futebol, né? Eu vou esporadicamente, quando deu saudade, quando eu não sei dizer em que posição da tabela o time está, se ganhou ou se perdeu outro jogo, mas aí quando eu tenho notícia que tem um jogo e dá para mim ir, como é um time que aglomera senhores de muita idade, é fácil entrar no estádio, não tem muito problema, é assim que eu me relaciono, né? Como também os uniformes, né? Eu tenho alguns, né? Aí eu esqueci de trazer aqui um mascotezinho que eu dei para minha filha de presente na esperança, né, de que ela entenda essa relação, né? Então, o esporte, no caso do futebol, tem essa relação comigo. Gosto de assistir, mas não sou uma pessoa ligada diretamente, né? A outra coisa é a relação da cura, né? O primeiro esporte que eu pratiquei é a natação, ó, que eu, felizmente, consegui voltar, né? Depois de um bom tempo. Eu nado um dia na semana e, para mim, tem uma relação de cura. Eu tive coqueluche aos 12 anos. Infelizmente, o médico que me atendeu tinha uma percepção que o esporte ajudaria, né? Coqueluche é uma doença que você tem uma tosse seca, fica sem ar. Até então eu tinha 12 anos e foi assim que eu entrei na natação para aprender a nadar e me curar. Então, nadar para mim está associado a me curar de alguma coisa. Estar dentro da água nadando, para mim, tem toda essa questão de senso de presença. Ali eu tô me resolvendo, né? Aí, com o passar do tempo, eu descobri as artes marciais, né? Eu não cheguei a ser um campeão norte-nordeste ou cearense como o Ailton. O Ailton é campeão cearense e norte-nordeste, né? De judô, né, Ailton? Eu não cheguei, né, a essa questão, né? Mas eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, né? Eu pratico já, próximo ano vai fazer 10 anos. É um esporte que também me ensinou e durante a live eu vou estar falando um pouco desses ensinamentos também, baseado em outras obras que estão relacionadas a esse universo, né? E mais recentemente, né, eu ganhei de presente de uma pessoa que eu não conheço, mas que conhece um instrutor de academia que me conhece. Ele me doou uma luva de boxe, né? Aí na academia que eu tenho matrícula, tem aquela série de coisas que você tem que ter 45 horas por dia para poder participar de tudo. Eu consigo participar uma vez por semana, né, dessa atividade, né? O boxe me lembra meu pai também, que assistia nos anos 80 e 90, nas madrugadas, né? Então também é uma forma de aprender um esporte novo, né? Dar aquele movimento. Então um capítulo legal porque vai falar dessa mentalidade do campeão, né? Que está para além dos resultados, né? E aí, para passar a bola para vocês, falando aí de uma forma rápida, né, dessas minhas relações com o esporte, na vida de vocês, o que é que os esportes que vocês praticaram trouxeram de ensinamento para as vidas práticas, né? Partindo da premissa que eu imagino que vocês devem ter praticado o Ailton, eu sei que judoca, né, artilheiro aí de todo jogo de futebol que ele vai, foi jockey também. Eu não sei se você sabia, Jéssica, ele foi jockey. Então, é uma atividade esportiva muito rara, né? Mas ele também teve seu destaque nessa área esportiva, né? Aí eu queria passar para vocês, para que vocês falem da experiência do esporte, na mentalidade que vocês têm hoje, né? E aí eu gostaria de saber de vocês qual é a relação que vocês tiveram com o esporte e que tipo de agregado esses esportes trouxeram para a mentalidade que vocês têm, porque para mim trouxe milhões de coisas que no decorrer da live eu especifico aqui. Bacana, bacana. Eu acho interessante quando a gente faz essa associação com a questão do próprio esporte, e traz ele, né, os ensinamentos, dos esportes de uma maneira geral, para a vida prática do dia a dia em outros contextos, né, ele sempre tem como agregar, né? E um dos pontos que, sem dúvida nenhuma, para mim foi muito útil e é muito útil até hoje, é a questão da disciplina, né? Então, pelo menos o judô, por exemplo, onde eu, né, me aprofundei bastante no judô, né, não só pratico, mas também estudo a filosofia por trás, né? Entender de fato qual é o aspecto, né, que está por trás de uma mera arte marcial e entender a razão de existir da arte, o porquê que começou, enfim, trabalhar essa questão histórica
desses esportes também tem sempre um aprofundamento e uma melhoria de vida. Então, para mim, por exemplo, quando a gente fala, e está muito alinhado com o que diz aqui o capítulo, né? O capítulo ele vai trazer exatamente esse aspecto entre o talento, né, e esse mindset, né? Porque muitas vezes a pessoa que tem o talento, ou aquele talento nato, que alguns acreditam que possa ter, ele tende a ficar um pouco mais relaxado, ele tende a não ter essa disciplina para os treinamentos, para se dedicar, para ter esse foco, porque ele acredita que ele já tem esse talento nato. Então, qualquer minimamente esforço que ele fizer, ele vai conseguir o resultado. E aí o capítulo ele vai exatamente trazer diversos exemplos que não é bem assim, né? Não é o talento nato, ele precisa ter esse aprimoramento, ele precisa ter essa disciplina. E aí, quando você faz essa pergunta, né, tanto para mim como para a Jéssica, sobre o que é que isso pode agregar, né, na vida, no meu contexto, por exemplo, eu utilizo, né? Por exemplo, uma das filosofias do próprio judô é o ceder para vencer, ou seja, aquele lance de você dar um passo atrás, para quem está vendo de fora, pensa que você está recuando. Não, na verdade, você está se planejando, você está se preparando, né? Para dar um passo maior, para dar né? Porque no judô também, né? Trazendo aqui muito o lance do esporte, o judô ganha não é aquele que tem mais força, é aquele que sabe usar a técnica. Ou seja, é no desequilíbrio que você consegue aplicar a técnica. Então, por isso que, e se a gente for olhar o biotipo do próprio fundador do judô, que é o Jigoro Kano, era um cara baixinho, bem magrinho. E ele já trazia essa filosofia, não preciso ter força, né, para derrubar alguém ou para desequilibrar alguém. Então, é técnica. Então, quando a gente entende esse contexto, dessa questão das técnicas, do uso, e aí quando a gente começa a extrapolar isso para os outros contextos, todo contexto tem as suas regras, tem as suas técnicas que você precisa aplicar. Por exemplo, no novo contexto que eu estou vivenciando no aspecto profissional, por exemplo, eu como líder, né, comercial de um time de assessores, eu preciso mostrar para eles que não basta simplesmente ele entender, né, do aspecto técnico dos produtos. Ele precisa entender, por exemplo, da psicologia humana, de saber trabalhar com a pessoa que está do lado dele ali, para poder gerar um relacionamento, para gerar uma confiança, para gerar uma credibilidade, para que ele possa, o assessor possa, por exemplo, mostrar para essa pessoa que está dando crédito para ele, nesse processo de geração de construção de patrimônio, que seja de fato orgânico, sustentável, né? Então, esses aspectos, quando a gente começa a perceber que não é só talento, mas também é percepção de mundo, é autoavaliação, né? O próprio mindset de crescimento, que é o que o livro fala muito aqui, aprender a desenvolver esse mindset de crescimento, ele é bem melhor do que simplesmente acreditar no seu próprio talento, né? Eu acho que para começar, a gente já começa trazendo isso, né? Se o mindset é mais importante do que o talento. Logo nos primeiros parágrafos desse capítulo, ela já coloca essa máxima aqui para a gente começar a fazer as nossas reflexões. E aí eu passo a palavra aí para a Jéssica também trazer esse agregar de como é que foi o esporte para ela e como é que isso pode ser aplicado aí, né, no teu dia a dia hoje, Jéssica. Bom, pessoal, sinto frustrar vocês, mas eu não sou uma pessoa muito esportista, né? Nunca fui. Participava ali na escola, né? Nas atividades de educação física, ali com tudo. E eu sempre gostei muito de jogos de equipe. Eu sempre gostei de participar de questões ali, futebol, vôlei, basquete, enfim, tinha um time junto. Eu sempre gostei de trabalhar em equipe. Então, eu sempre penso muito eu não preciso ser a melhor, mas eu preciso ajudar o meu time a conquistar algo. Então, é muito essa questão de você também ter confiança nas pessoas que estão junto a você, para que vocês consigam alcançar esse resultado juntos. Isso é muito legal, porque foi trabalhado até no livro, em alguns pontos que fala ali sobre recordes olímpicos, que tem toda uma equipe junto, por trás daquele atleta, auxiliando para que ele atinja aquele resultado. Então, eu sempre admirei bastante essa questão de jogos em equipe, porque traz esse aspecto também e essas conexões, né? Para você confiar no outro, você também tem que conhecer o outro e se permitir conhecer o outro para traçar esse paralelo ali de confiança. Então, eu sempre gostei bastante. Quando eu era criança, eu fiz ginástica olímpica por um período, foi bem legal. E uma coisa que eu sempre gostei é a questão de você se desafiar a estar melhor no próximo dia. Você cair, levantar. E sempre aprender com esses aspectos, né? Nada é perfeito. Às vezes você vai ter uma jogada incrível ali naquele momento,
mas se você não continuar, ficou só naquilo. Então, levantar, praticar até você chegar ali num resultado satisfatório. Eu gosto muito de jogos online, né? Então, acho que eu já falei, jogos com time, com equipe, jogo de tabuleiro também, cooperativo. Então, é algo que me encanta bastante traçar esse paralelo aí e trazer outras pessoas para jogar junto. E a questão que vocês estavam comentando, né, Ailton e Tidre, o talento, né? Às vezes a pessoa tem uma aptidão natural para algo, né, ela tem uma habilidade, enfim, por N fatores, mas se aquilo não for bem trabalhado, não for bem lapidado, ela vai cair no mindset ali fixo, né? A pessoa não quer se frustrar muitas vezes. E a frustração, ela faz parte do nosso processo de crescimento. É natural, a gente tem que trabalhar isso também. E eu acho que o esporte auxilia demais nessa questão, porque você vê outros atletas, outras pessoas jogando e tendo desempenhos, e você passa a querer progredir também. Você quer melhorar para estar junto com aquelas pessoas. Então, acho que auxilia nessas questões e, bom, sempre que tem ali as Olimpíadas, eu estou acompanhando, principalmente o time de ginástica olímpica, que é o esporte que eu mais admiro ali nas Olimpíadas. Eu fiquei muito feliz com a medalha ali da equipe feminina brasileira e é algo que mora ali no meu coração também. E eu lembro muito do meu pai. Meu pai era cruzeirense doente, né? Meu pai era mineiro. A gente brinca, ele chegou a escrever no blog da torcida oficial, ele era completamente apaixonado. Então, eu sempre lembro dele com muito carinho, assistindo ali os jogos, torcendo, vibrando pelo time. Então, acho bem bacana também. Você falou em frustrar, mas você usou o que o Michael Jordan fala, né? Uma frase famosa dele, né? O talento de um jogador vence uma partida, mas uma equipe vence um campeonato, né? Porque, assim, embora os esportes individuais tenham essa ideia de o cara conseguiu sozinho, né? Passa por toda uma conjuntura, né? De pessoas. Aqui no capítulo ele fala do Michael Lewis, que é até tema de um filme, se eu não estou enganado, o Brad Pitt o interpreta, né? Ele é técnico de um time, é um homem que mudou o jogo, né? Ele prova que o time do Oakland Athletic em 2002 quebrou o recorde de 103 vitórias na temporada, conquistando o campeonato de vitórias ativas. Ele criou uma equipe, né? Ou seja, um aglomerado de pessoas não significa que é um grupo, né? E mesmo os esportes individuais, né? E aí eu vou pegar a referência do maior ser vivo a conquistar o maior número de medalhas, que é o Michael Phelps, né? Eu tenho a biografia dele aqui, que é o Sem Limite, e o livro do técnico, né? O Bob Bowman, que se chama Regra de Ouro, né? Ele vai explicar aqui as etapas, né? Do que ele precisou, enquanto técnico, ajudar o Michael Phelps a conquistar o que conquistou. O Michael Phelps ele tem uma atipicidade, se eu não me engano, um espectro de autista, e ele foi identificado por um professor de educação física. Ele é um cara que tem uma envergadura na horizontal maior do que na vertical. Os braços são maiores do que o corpo como um todo. E aí ele percebeu no fenótipo ali uma boa oportunidade e jogou ele na piscina. Nesse período que ele foi à piscina, ele conhece o Bob, né? Há um fato interessante, porque os pais haviam se separado e o Michael Phelps, ele era um garoto de 7 anos e ele achou que ele era o pivô do motivo dessa separação, né? Então, ele abraça o Bob como um pai. O Bob foi o único treinador dele do simplório retrospecto, só pegar aí as conquistas olímpicas, né? 28 medalhas, sendo 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Ou seja, ele tem mais medalhas de ouro do que o nosso país inteiro todinho, né? Assim, a nível de Olimpíadas. Ele é realmente um fenômeno, e ele é o recordista da quantidade. Ele ganhou 8 medalhas de ouro numa Olimpíada só, né? Ele é o cara que mais ganhou medalha de ouro numa só competição. Ele ganhou todas as categorias que ele participou, inclusive as categorias relacionadas à coletividade, né? Então, assim, apesar de ser um esporte individual, ele apresenta
a necessidade de um conjunto, né? O técnico, ele fala isso. E no livro Regra de Ouro, ele dá alguns encaminhamentos que reforçam essa ideia, né? Sobre definir um sonho, né? Ou seja, a mentalidade do campeão passa por isso, né? Sobre desenvolver talentos. A cada treino, você vai adquirindo as melhores competências, né? Ele relata que na Olimpíada de 2002, em Londres, o óculos descolou quando ele pulou, né? Então ele concentrou na música que ele escutava antes de entrar, né? Então ele foi cantando mentalmente a música para que a água no olho não interrompesse. Então um jogo mental muito forte, né? Sobre a necessidade de correr riscos ocasionais, ou seja, você se permitir sempre se desafiar, sobre a importância de metas e do trabalho para alcançá-lo, né? A cada etapa, né? Sobre o trabalho diário, seu plano de ação. Ele fala também da importância do profissionalismo, acompanhar o progresso diário, que os treinos, né? Ou a gente, certamente, nas etapas da vida, ou no trabalho que a gente executa, independente do esporte que a gente pratica, a gente tem que também enxergar essa melhora, né? Montar uma equipe de apoio, ó. Aí aqui tá, ó. Não é só a execução daqueles segundos nadados, um nutricionista, um psicólogo, não é? O transporte, com quem ele está rodeado. O próprio Arnold Schwarzenegger, quando sai da Áustria, em que ele ganhou tudo no fisiculturismo, ele vem para os Estados Unidos e fica em segundo lugar. Ele descobre que não tinha um abdômen tão desenvolvido. Aí ele foi se juntar aos atletas que tinham o abdômen necessário para que ele viesse a ganhar, né? Então ele montou uma rede de apoio para se adaptar a um detalhe que ele não tinha, né? Sobre manter viva a paixão, né? Ou seja, o que é que impulsiona a fazer, as adversidades, saber que elas vão existir, se apresentar bem quando chegar a hora e comemorar as conquistas, né? Então, assim, as regras de ouro que o Bob levou para o Phelps fala muito disso, da mesma forma que o técnico aqui do Auckland Athletic, né? Em que ele entendia que tinha uma folha com poucos recursos e, tecnicamente, por ter poucos recursos, não conseguia atrair os melhores talentos, né? Que acabam sendo atraídos financeiramente pelos os times mais bem financeiramente. E aí ele conseguiu um feito, porque ele fez exatamente isso que você falou, Jéssica, que a importância de você contribuir, né? A mentalidade do mindset dos atletas campeões é exatamente essa, né? O que é que eu posso contribuir dentro da competência que eu tenho? Não se trata de você ser melhor do que ninguém, se trata de você dar o melhor de si, que é o máximo que você consegue fazer se dedicando a alguma atividade com empenho, né? Então, assim, eu acho bacana porque ele desconstrói a ideia do talento nato, né? Do que o indivíduo, quando às vezes... eu até também lembrei aqui do episódio, aí que você nos contou, acho que é no ombro esquerdo ou no direito que você tem uma cicatriz, não é isso? Que ela teve um contexto Foi no direito. não se certificou do que você sempre se certificava para os esportes, né? Então, você meio que talvez tenha relaxado e isso venha a acontecer. Pelos resultados que você já teve, você não fez um procedimento e essa marca no teu ombro, ela tem uma importância, né? De lembrá-lo, né? Eu gostaria que você nos contasse esse contexto dessa cicatriz que você tem num dos dois ombros, que fala muito disso, né? Talvez o atleta que absorva, né, a ideia de que tem um talento nato, não faça o que tem que ser feito, e aí às vezes acontece o inesperado, né? Exato, exato. Entra muito nesse aspecto, né, do mindset fixo, né? Quando você, de repente, atinge um determinado patamar, um auge, né? Você tende a achar que não vai aparecer outro que possa meio que confrontar ou colocar em risco aquele seu patamar, né? Então, esse episódio que você está destacando aí é no ombro direito, né? Assim, foi no campeonato cearense de judô, né? O campeonato era no período da tarde. E pela manhã, costumeiramente, todas as outras, eu ficava exatamente na ideia do relaxar, né? Fazendo minhas reflexões e tudo, desenvolvendo mentalmente estratégias de como poderia, fazendo
né, o exercício de imaginação. Isso eu fazia sempre antes de cada campeonato. E nesse campeonato específico, não, eu também gostava muito de jogar futebol. De manhã ia ter um jogo do meu time, né, o time que eu jogava. Então, eu fui jogar de manhã, né, no time, e à tarde ia ter o campeonato de judô. Ou seja, não tinha tido essa preparação que eu tinha, né, que eu fazia meio que, né, costumeiramente nos outros campeonatos. E foi aí onde aconteceu, no campeonato à tarde, né, eu acho que era na terceira luta, mais ou menos foi na terceira luta, eu fui, né, entrei para fazer a luta lá com o colega, e aí ele deu um golpe e eu fui querer, né, não queria perder a luta, fui colocar a mão no chão para poder apoiar, meio que suavizar a queda e não dar uma pontuação para ele, né, pro meu oponente lá. Só que o golpe que ele deu foi muito veloz, então o corpo passou por cima do braço, né, então aí quebrou a cabeça do ombro, né, e aí precisou fazer cirurgia e tal, passou assim uns 2 anos nessa brincadeira, entre cirurgia, foram 3 cirurgias que eu fiz, e uns 2 anos, né, no processo todo, para fazer cirurgia e fisioterapia, né? E aí ficou a lição, né? De realmente, assim, olha, preparação é fundamental para poder ter a execução, né? Não adianta simplesmente você executar sem ter uma certificação mínima do que precisa ser feito, né? Quais são as informações, quais são as ferramentas que eu vou precisar utilizar para poder eu executar, né? Por melhor que você acredita que seja naquele momento. Era o que estava acontecendo. Na época eu já era bem, né? Na minha categoria praticamente ganhava tudo. Então, assim, eu tendi a baixar a guarda, né? Porque todos os campeonatos já tinham ganho. Então, não teve a devida preparação e organização, né? Então, é nesse sentido que também volta essa questão do próprio talento, né? Por melhor que o talento esteja ali sendo desenvolvido, há sempre espaço para melhoria, né? E aí um ponto também que eu acho que é interessante aproveitar para complementar é o que ela coloca até aqui na questão do próprio livro também. Ela ressalta que o Michael Jordan, por exemplo, ele não tinha esse talento que hoje a gente tanto enaltece, né? Ele fala isso, né? Mas em compensação, ele não tinha esse talento todo, mas talvez ele foi o mais dedicado de todos os jogadores da história, né? E aí ele traz uma frase que eu acho muito bacana quando o próprio Michael Jordan destaca isso, né? Para o Jordan, o sucesso vem da mente, ou seja, a solidez mental e o coração são muito mais fortes do que algumas das vantagens físicas que se possam ter. Ou seja, a ideia realmente de você estar bem alinhado, né? Tanto fisicamente como mentalmente, né? Quando isso acontece, que era o que acontecia justamente comigo, realmente, né? Nos campeonatos que eu ia participar. Eu exatamente procurava fazer essa conexão, né, direta entre a questão física, a questão da alimentação, do sono, né, e também essa questão mental, né? Sempre buscava estar fazendo a visualização de qual era o momento que eu ia aplicar o golpe, e isso sempre funcionava. Eu fazia esse desenho mental para poder eu começar a entrar nas lutas já meio que pré-definido ali o que eu iria fazer no momento que eu ia fazer. Funcionava muito bem. No momento em que eu deixei de fazer, que eu não fiz, foi onde aconteceu o episódio da quebra do meu braço, né? Então, isso ficou muito marcado, né? E aí, isso, para você ver como é interessante, né? Esses eventos que vão acontecendo na vida da gente, quando a gente depois faz a ligação dos pontos, né? Que é o que o Steve Jobs fala muito, né? Ou falava, né? Você traz uma modelagem, que eu até grifei aqui na leitura do livro, quando a gente consegue também trazer essas modelagens do passado para o presente. Ou seja, quais foram os aprendizados, os arquivos que ficaram armazenados lá atrás, que podem ser úteis nas tuas decisões do agora, né? Do momento vivenciado agora. E isso ficou muito registrado, muito forte em mim, né? Desde então, todo o processo que eu vou participar e que eu acredito que precisa ter uma atenção maior, eu não faço o que eu fiz nessa luta. Eu sempre busco me certificar, olhar de forma o planejamento estratégico, quais são as ideias que eu posso desenvolver, até mesmo análise de mercado, quando é negócios que eu estou fazendo. Enfim, me abriu uma outra perspectiva de capacidade de análise muito melhor do que se talvez eu não tivesse vivenciado esse processo lá atrás, né? Então, hoje, tem um grau de assertividade maior porque tem uma preparação melhor, né? Então, a execução fica até mais fácil, né? É nesse sentido que eu trago, né, esse reverberar desse episódio que aconteceu lá atrás, né, que para mim foi assim
um impulso, né? Dá uma possibilidade de percepção de mundo muito melhor, né? Hoje eu tenho essa percepção, né? De como é que o que aconteceu e por que aconteceu, e devido ao que já aconteceu, agora me traz elementos para eu não repetir, né, os mesmos processos que foram vivenciados, que não gerou o resultado que eu estava querendo que tivesse, né? Ok? Ele cita aqui alguns atletas, né? O Muhammad Ali, né? O Cassius Clay, né? Que era como ele era chamado. Eu também não sabia, não lembrava, que eu já tinha lido esse livro há um tempo atrás, que ele falava. O Muhammad Ali, ele é uma das referências, né? Físicas, né? Mas para a época ele não era considerado, né? E ele era um cara que trabalhava muito bem essa questão do mental, né? Ele fala do Larry Bird também, que é um dos grandes jogadores de basquete norte-americano. Ele não era um cara muito rápido, mas se especializou em arremessos de três, né? E ele era extremamente admirador do Oscar, o Oscar Schmidt, né? Que o pessoal chama ele de mão santa, mas na verdade ele sempre disse que é uma mão treinada, né? Assim como ele disse que não ia para casa se não fizesse 1000 acertos, né? Então ele arremessava o quanto fosse necessário até chegar nessa quantidade. O Zico também, que é um exímio batedor, o Marcelinho Carioca, né? Todos esses jogadores, o próprio Rogério Ceni, né? Que é eu não sabia, o goleiro que pegou mais pênaltis e que fez mais gols, né? Ele tem esse recorde pessoal, o que mais defendeu e o que mais fez. Fez cento e tantos gols, né, na carreira. Então é interessante você ver, na parte que fala do Michael Jordan, ele mais perdeu do que ganhou. Ele ficou famoso pela sequência de campeonatos que o Chicago Bulls, com a liderança dele, conquistou de uma maneira consecutiva, mas a soma dos campeonatos derrotados foram maior do que os que foram vencidos, né? Além também das portas fechadas, né? Ele encarou muito bem essa questão, dizendo que, acho que a mãe dele que disse lá, vá lá e treine forte, né? E isso realmente é muito importante, né? Eu entrei no jiu-jitsu, fui trabalhar em uma instituição de ensino que tinha um tatame. A minha memória do tatame é o judô, que eu fiz pouco tempo, enquanto criança. E a ideia do jiu-jitsu era uma arte violenta, né? Pelo contrário, é arte suave, né? Porque estava na minha memória os Pit Boys dos anos 90, né? Que tinha uma imagem muito negativa, né? E aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu tenho uma personalidade muito defensiva, né? Eu não tenho uma personalidade que seja mais afirmativa. A defesa para mim é o melhor ataque. E aí quando eu me permiti, né? Me identifiquei muito, né? Ficou muito impregnado na minha cabeça que se não tem alguma coisa suave, algo está errado, né? Então, o jiu-jitsu ele me traz essa percepção que não é força, né? O judô é o caminho flexível e o jiu-jitsu é a arte suave, né? Que é você simplesmente tem que suavizar. A família Gracie é a que tem mais relevância, né, no esporte, e o Rickson Gracie tem um livro chamado Respira, em que ele fala sobre você tem que transformar o desconforto confortável até o conforto chegar. Que é o quê? Né? Quando a gente está em condição de luta, e aí existem alguns princípios que são metaforicamente aplicáveis na vida, né? Você saber conter a sua agonia, né? De estar sendo sufocado ali e manter a calma para você saber sair, né? Um dos parentes aí do Rickson, que é o Renan Gracie, ele tem esse livro que são 32 princípios baseados nos movimentos do jiu-jitsu. E tem um princípio aqui que é extremamente aplicável na vida, que é o princípio do rio. O rio ele desvia das pedras para seguir o seu curso. Ele não emperra na pedra, né? Ele vai falar também do princípio do pivô, que é você se movimentar, o princípio da aceitação, que aí vai depender de cada situação da luta, que é extremamente aplicável, né? Ou seja, você contorna. A do rio é o quê? Vai aparecendo o problema, você o contorna. Não significa dizer que você não está vendo ele, mas você não pode deixar que ele impeça que você continue. Então, assim, o esporte, para mim, tem essa conotação. Eu nunca suscitei
além desse tripé, né, que é a questão de cunho afetivo, a cura, e simplesmente aplicar essas práticas na, na vida prática, né, que é simplesmente usar de uma maneira palpável, né, os ensinamentos desses esportes da vida. E se você olhar para esses exemplos citados, eles falam muito disso, né, que está aplicado na vida prática de cada um desses atletas, né. Não é uma questão de talento, né. Se as pessoas que rejeitaram o Michael Jordan no início não soubessem quem ele ia se tornar, não teriam dispensado. Mas se não tivessem dispensado, o Michael Jordan não teria se tornado quem se tornou, né. Então, tem uma importância, né. Eu achei bem interessante também a parte que colocam assim no livro, o que é sucesso? Eu destaquei exatamente o primeiro parágrafo. Para os de mindset de crescimento, sucesso significa fazer o melhor possível, aprender e se aperfeiçoar. E isso é exatamente o que encontramos nos campeões. É justamente essa questão de, por mais que você tenha um talento, uma aptidão, é você ir treinando, treinando, treinando para conseguir produzir cada vez melhor, acertar cada vez mais. Por isso que treinar, estudar e refletir é tão importante em tudo na nossa vida. Não é só aquele momento do jogo, tem toda uma preparação antes para a gente chegar naquele resultado também, né? Igual tem um destaque que fala sobre eu esqueci o nome da atleta que está aqui no livro, que ela queria fazer uma travessia em águas abertas por uma distância muito grande. Ela queria entrar no livro dos recordes, era o objetivo dela e ela treinou arduamente para que isso fosse possível. Mas junto a ela tinha uma equipe de 51 outros profissionais para que fosse possível o resultado dela. Então, eu achei muito interessante, porque não é só aquele momento, tem todo um coletivo por trás. Então, todos os atletas que a gente vê, eles não estão sozinhos, por mais que tenha equipe, tem técnico, tem treinador, outros profissionais da área da saúde envolvidos, enfim. Aquele resultado que a gente vê, às vezes, ali em segundos, minutos ou em horas, dependendo do esporte, tem toda uma cadeia de outras pessoas envolvidas. Então, é muito interessante pensar também nessa questão mental de como que impacta, como que reverbera também esse alinhamento. Você está com sua cabeça no lugar, no dia, para você alcançar ali o resultado que você tanto treinou e batalhou para desempenhar, né? E essa parte do sucesso, como que foi para vocês também, esse trecho do livro? O que que vocês acharam dessa percepção, dessa abordagem da autora também? Eu achei bem interessante, Jéssica, essa passagem quando você traz essa questão do sucesso, né? Que ele fala, né? Ela destaca muito bem isso sobre essa questão de você ter esse coletivo por trás, né? E saber fazer o bom uso desses talentos que cada um dessa equipe possui. Que aí o grande desafio é exatamente esse: é reunir pessoas, né, em prol de um objetivo maior, mas que cada um vai dar o melhor de si com a sua expertise. Né? Então, é esse conjunto de habilidades, esse conjunto de talentos, né, juntamente com a ideia, né, do esforço a ser colocado, né, você vai obter esse resultado que é satisfatório para esse time que se uniu aí. Né? E outro aspecto que ela trouxe também, eu achei bem bacana, é de você assumir o controle desse sucesso. Né? Você traz essa abordagem da questão do sucesso, e aí ela também complementa com a ideia de você assumir esse controle, porque se você tem uma preparação, você tem uma meta, você tem um objetivo, você tem um foco, está tudo bem alinhado, você já tem uma organicidade nesse processo todo, que também ela fala, né, que é fundamental dominar o processo. Então, saber identificar quais são as pessoas certas, com as habilidades certas para te auxiliar e chegar num objetivo maior, que hoje é talvez um dos grandes desafios de um líder, né? O líder de qualquer que seja ele, uma corporação, de um time, de um conglomerado, né? Ele precisa ter essa expertise, né? É dominar esse processo, ele precisa entender todo o encadeamento de cada etapa desses processos, para poder ele saber fazer, né, acionar. É como se fosse exatamente o técnico de um time de futebol.
né? O momento do jogador que precisa sair porque ele está demonstrando cansaço, ou ele se lesionou, ou ele não está num dia realmente bom. Então, o técnico tem que ter essa expertise, para além de uma questão ambiental ali de momento, ele entender que houve todo um processo, toda uma preparação para aquele momento daquela partida. E que os outros que estão lá sentados também têm a sua importância e também têm lá, né, a sua relevância dentro do time, e que é muitas vezes, e a gente tem relatos, né, diversos, que muitas vezes o cara que está saindo lá do banco de reserva é que faz com que o time ganhe, é o que decide a partida, né? Então, para demonstrar exatamente que todo mundo ali dentro daquela equipe, dentro daquele processo, tem, né, a sua importância e a sua relevância. Por isso que é fundamental dominar esse processo. Porque quando a gente consegue, e aí quando a gente parte para uma questão também individualizada, né, da sua própria jornada de vida, né, você precisa também entender quais são os processos no qual você está inserido, os contextos que você faz parte hoje, né? Seja ele no contexto familiar, no contexto profissional, no contexto acadêmico, qualquer que seja o contexto, você precisa entender quais são os processos. Eu acho que o grande lance, assim, o grande recado que ele traz nesse capítulo aqui é entender processo e não utilizar de atalhos, né? Não simplesmente olhar para o resultado. Ah, o cara ganhou, ele é o melhor. O resultado em si, ele é o coroamento de um processo bem feito, né? Ou simplesmente do processo feito, né? Então, essa ideia que ela traz, né, de forma muito firme, né, de forma muito objetiva, né, a ideia de você estar respeitando sempre as etapas, né? E aí, quando a gente faz a extrapolação, né, de comparar os ensinamentos com outras perspectivas, por exemplo, quando a gente traz uma questão ambiental, a própria natureza ela mostra isso claramente para a gente. Assim, respeitar o processo. A planta, né, que está ali buscando se germinar lá, ela não está preocupada se a outra já está dando fruto. Cada um tem o seu processo. Cada um precisa entender o seu momento, né? E aí é nesse respeitar de processo, é nesse entendimento de contexto, é que muitas das vezes as pessoas, né, e aí por diversas coisas que possam estar acontecendo, ativismo, ou agir no modelo, no piloto automático, isso faz com que ela não perceba que ela está dentro de um processo e que muitas vezes esse processo exige uma atenção dela e ela não está conseguindo dar essa devida atenção. E aí não há uma preparação, não há uma organização, não há um planejamento, né? Não há uma confiabilidade também na própria etapa que ela está vivendo ou nos outros que estão próximos a ela. Então, tudo isso são elementos que vão estar agregando, se ela estiver bem antenada. É o que a gente fala muito na questão da própria PNL, né? Quando ela está congruente, né? Quando o que ela fala, o corpo também corresponde, ou seja, estão alinhados, né? Quando a gente olha essa questão, por exemplo, de níveis energéticos, a gente fala muito sobre a questão de chakras, né? Quando os chakras estão alinhados, o teu processo ele é mais harmônico. A tua jornada ela tende a ter mais sentido. E aí você consegue compreender. E aí, quando você consegue compreender, você entra nessa questão de que é fundamental dominar o processo. Então, o resultado ele nem chega a ser surpreso, né? Ser aquela coisa surpreendente. É uma coisa que é natural. Por quê? Porque houve toda uma preparação. Se eu estou me preparando para passar num determinado concurso, para passar num determinado processo seletivo, se eu fiz uma preparação coesa, coerente, o resultado ele tende a ser coeso e coerente. Claro que tem, né, em algum momento, os imprevistos, os infortúnios, e isso também faz parte do próprio processo. Então, estar alinhado com essas possibilidades é realmente entender, né, qual é o impacto que o teu mindset está trazendo para você. Se é um mindset fixo ou se é um mindset de crescimento, né? Eu acho que o que fecha muito bem essa passagem que você trouxe, Jéssica, sobre essa questão do sucesso e do controle do sucesso é muito esse aspecto, é entender, né, os sinais, né, que cada etapa que a gente está vivenciando, ele está nos trazendo. Isso é diário, né? O desafio é esse, né? Ficar atento a esses sinais para ter essas percepções e entendendo, de fato, esse processo evolutivo que a gente vai vivenciar, que é inevitável, né? Assim, o inevitável é exatamente a mudança, né? Então, todo dia, o dia todo, estamos mudando constantemente, né?
Você traz aí essa sua colocação, é o que a gente chama de estado de flow. Aí você lembrou aí a terceira indicação que eu ia fazer, que é esse livro aqui, ó, Cabeça de Campeão. Ele é do François Ducasse e do Marc Chambelin. Ele é, respectivamente, ele é treinador mental de tênis e o outro é um psicólogo, um doutor em psicologia, em que ele fala sobre essa questão do estado de flow, que é justamente quando há essa congruência que o Ailton falou, né? Na parte que fala do QI dos esportes, no livro, ele vai trazer o seguinte, né? Você poderia pensar que o mundo dos esportes deveria conhecer a relação entre prática e aperfeiçoamento, entre mente e desempenho, e deixar de dar tanta importância ao talento físico nato. A gente tem essa tendência, né, de atribuir aos que se destacam, como se eles fossem diferenciados de uma maneira inata. Na verdade, eles desenvolveram há exemplos de atletas do basquete que não eram tão altos e tiveram destaque, assim no futebol, no próprio natação, né? Então, se não é uma questão somente de biótipo ou simplesmente de uma certa especificidade que o indivíduo. Então, eu acredito, Jéssica, respondendo o que você falou em relação ao sucesso, sucesso para mim é quando a gente deixa o processo acontecer. Aí, deixando o processo acontecer, as coisas acontecem. Mas por causa do processo, né? Na verdade, a jornada que é o grande barato, né? O resultado é apenas uma consequência direta disso, né? Então, o capítulo ele desconstrói essa ideia, que é a ideia do mindset fixo, né? O cara nasceu para aquilo ali, né? Ele é um mais iluminado do que o outro. Por exemplo, tecnicamente, o Messi não nasceu para ser quem era, né? Se for por essa lógica, ele tomou injeção para crescer, né? Há quem diga que ele tem um certo espectro autista, e ele conseguiu se tornar o que se tornou por muito treino, muita dedicação, assim como o próprio Cristiano Ronaldo, né? Que, diferente dele, tem um porte físico talvez mais apropriado, mas é um cara que aos 40 anos consegue manter uma média muito alta, né? Porque ele se dedica plenamente. Ele cuida do corpo, ele cuida da dieta, né? Ele tem um hiperfoco de se manter em excelência. Então ele adquiriu as competências necessárias, né? Que aí é o que cabe a cada um de nós, de uma certa forma, buscar essas competências. E isso envolve um processo que é particular, né? Que eu, de todos esses esportes, nunca me senti instigado a competir. A competição é comigo. Né? Na altura do campeonato que eu estou, conciliar com as minhas agendas de compromissos profissionais, com umas dorezinhas, viu, Jéssica, que a gente sente. Eu conto para ela, deixa ela descobrir, né? Que a gente sente quando passa, tem algumas quilometragens de vida, elas aparecem assim. Então, assim, o esporte ele nos desafia, mesmo com todas essas adversidades, né? O tempo, o cansaço, as fadigas musculares, né? Essas dores que aparecem, né? Quando você chegar na nossa faixa etária aqui, vai demorar um bocado, mas quando chegar lá você vai descobrir. Então, assim, isso tudo são empecilhos que eventualmente a gente pode colocar como não, mas como tem o propósito da qualidade de vida, como tem o propósito de você extrair dessas atividades, o resto vem, né? Aí você passa a dormir bem, você passa a gerar bem as suas ideias, né? Tudo isso tem um propósito claro, né? O pedalar do Ailton e o meu dia ao trabalho de bicicleta é muito mais do que só um exercício, né? Isso vai arejando as ideias, você vai vendo a cidade por outra perspectiva, você tem um carro a menos andando na cidade, não tem o mesmo glamour, né, quando vai de carro, mas o valor agregado que tem é tão grandioso e há tantos ensinamentos, quantas coisas não vêm durante esse processo, né? Então, o QI esportivo, que é um dos tópicos que é avaliado aqui na obra, é alertar a importância da gente despertar o interesse de adquirir as competências necessárias para aquilo que se interessa. Seja aprender um idioma novo, seja conquistar uma função profissional,
o que preciso fazer, que ainda não fiz, que se fizesse, conquistaria o determinado tempo, o tempo que levar, né? Porque o tempo também é uma coisa relativa, né? Pelo menos eu estou cada vez mais niilista, nesse sentido de que as coisas são como são e nem tantas euforias, nem tantas tristezas. Às vezes os meus ombros não deixam praticar algum esporte, beleza, não vou hoje, vou dormir mais cedo e amanhã eu vou. Não deu para... Porque eles também me ensinaram a ser muito disciplinado. Assim, me dê uma prévia que eu te entrego o mundo. Então, os esportes eles me ensinaram muito isso, o cumprimento, a dedicação, a preparação, né? Também ajuda que a minha formação profissional de professor passa por planejamento, né? Então, antes de conversar aqui, me vem passando um zilhão de coisas na minha cabeça, que é a parte que eu acho mais legal da história, né? A execução é só uma consequência, né? Porque os esportes me ensinaram um processo. Todo dia, aqueles mesmos exercícios, aquela mesma repetição, faz 192 vezes, mas ali tem uma importância de você gerar constância, né? Eu acho que todo resultado que a gente conquista, ele se dá por causa da constância. E a constância supera a preguiça, não quero, né? A constância, ela te leva, né, ao cumprimento das suas atividades, né? Que o esporte, ele traz muito disso, né? Daí até a importância, Kidra, de saber fazer a distinção muito bem do que é motivação e disciplina, né? Porque se muitas vezes você estiver apenas motivado, você faz quando as condições são favoráveis. Aí você está motivado também porque meio que houve um alinhamento de eventos para que nada te atrapalhasse e você fosse. Então a motivação ela está sendo ali reforçada. Porém, quando algo acontece que está fora do teu plano, do teu mapa ali, a tua motivação não é o suficiente para a sua execução. Daí a importância da disciplina. A disciplina você vai fazer mesmo que alguma eventualidade possa ter acontecido, e aí você mesmo assim vai lá e vai fazer. Por exemplo, o cara que faz uma caminhada, se ele tiver apenas motivado para fazer caminhada, quando estiver chovendo, ele vai querer dormir um pouco mais. Tá chovendo aqui, é mais um momento para dormir um pouco mais, esticar um pouco mais o horário, porque ele está apenas motivado. Se ele tiver disciplinado, tiver um propósito nessa caminhada, mesmo chovendo, ele vai. Porque é uma instância maior, é um aprofundamento melhor, né? Então, é outro aspecto que é interessante a gente trazer para esses atletas, né? Que entra nessa perspectiva dessa questão da mentalidade do campeão que ela destaca aqui, né? Que aí ela meio que resumiu em 3 coisas, né? Que é o caráter, o coração e a mentalidade de campeão. É isso que faz os grandes atletas e é por isso que surge, né, do mindset de crescimento com foco no desenvolvimento, na automotivação e na responsabilidade. Então, para mim, meio que fecha todo esse capítulo, esses aspectos que ela traz aqui, já no final do parágrafo do capítulo, ela traz isso, né? E isso meio que coroa muito bem essa visão, né, que ela traz sobre essa questão do talento, né, e do mindset, né? Não basta apenas você acreditar que o seu talento vai ser o suficiente para você atingir os seus objetivos. É importante, é interessante, mas não é tudo. Agora, quando você começa a alinha bem essa questão do teu talento com essa questão do teu mindset de crescimento, com essa questão que aí faz também o complemento daquela outra leitura que a gente fez, né, da tríade lá da convergência, né? Quando você entende o seu propósito também, né? Alia com o teu talento, naturalmente o resultado vai ser satisfatório para você. Então há um encadeamento de situações, né, de contextos que a gente precisa compreender para viver os processos. E aí é que eu também fecho com essa fala, né, sobre a questão de respeitar os processos, né? Os processos, eles existem exatamente para poder você compreender, né, e entender cada momento que você precisa vivenciar. É inevitável passar por aquilo. Então, vivencia esse processo, tira o melhor proveito possível daquilo que está sendo vivenciado. Que isso vai te auxiliar, vai te ajudar a obter o resultado que você almeja. Então, essa foi assim a percepção que eu trago final aqui do capítulo, com essas passagens aqui finais que eu estou destacando aqui para vocês. Eu já passo também a palavra para vocês também fazer as considerações aí de vocês também sobre
esse capítulo. Na minha visão, acho que a gente abordou, né, contemplou bem todas as ideias centrais aí do capítulo. Eu ia destacar exatamente esse trecho que você falou do livro, tá? Eu tinha destacado aqui no meu e-book, mas eu também destaquei a última frase do capítulo, que eu acho que vale muito a pena, eu vou ler aqui, né? Os atletas do mindset de crescimento encontram sucesso no aprendizado e no aperfeiçoamento, e não apenas na vitória. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais recompensas os esportes trarão para você e para os seus companheiros. Então, não é só trazer para os esportes, é para a nossa vida, reverberar realmente. Esse processo de melhoria contínua é muito importante. Fracassar é importante, se frustrar é importante, porque isso vai nos trazer novas perspectivas. A gente vai fazer uma autoanálise, uma autorreflexão e ver onde que a gente pode melhorar. O que que eu errei aqui para eu não fazer isso novamente, para eu poder me desenvolver também. Então, a dor de uma frustração, a dor de perder um jogo, a dor de se machucar, enfim, ela é benéfica também. Não espere que o processo vai ser lindo, que ele vai ser maravilhoso, que vai ser só tranquilidade. Não, o processo ele é cheio de altos e baixos, assim como a nossa vida. Então, a gente aprender isso é muito bom também e saber lidar com essas intempéries aí da vida, né? Então, agradeço aí mais um sábado com vocês, sempre um prazer estar aqui, tá? Nossa próxima live vai ser aí no dia 11 de outubro. E agora eu deixo o Killer aí fazer considerações finais. Já que vocês já marcaram as últimas frases do final, eu vou pegar um gancho da ideia central em outro livro, que é um dos que eu citei, Cabeça de Campeão, que alinha muito bem o que você está dizendo. Ele fala do controle da força, né? Esse mindset de crescimento dos atletas é um controle de força, né? Ele diz o seguinte: os vencedores sabem como jogar com medo, portanto sabem como se controlar, manter a calma nos momentos críticos, suportar o estresse, transformar a emoção em agressividade, em energia positiva e voltar à calma assim que necessário, quase instantaneamente. O que eles têm em comum é a rara capacidade de permanecer uma bomba adormecida no calor do momento. A instrução para usar essa qualidade são simples. Tudo funciona ao contrário. Quanto mais as coisas se movem, mais equilibradas elas ficam. Quanto mais as coisas esquentam, mais frias elas ficam. Parece que quanto mais tensa a situação, mais relaxada elas se tornam. Os campeões são aqueles que mantêm os nervos sob controle nas situações mais tensas e por isso eles vencem. Ou seja, não trata-se de você ser do contra, mas trata de você aplicar a coisa certa no momento certo, a conformidade das situações. É o que o Ailton colocou em relação à motivação. O motivo para a ação tem que ser interno. Eu não posso, não tem ninguém na piscina, mas tem a piscina aberta, eu vou nadar. Não vem ninguém no treino do jiu-jitsu, eu vou fazer funcional reproduzindo os movimentos que me lembram uma possível luta com alguém. E assim sucessivamente as demais coisas, né? Então a gente tem que ter um entendimento disso, né, em relação a essa mentalidade. E quando a gente realmente for acionado, saber utilizar, né? Que é o que a mãe do Michael Jordan disse para ele, né? Ela foi muito sábia, né? Quando ele chegou arrasado nas primeiras decepções aí como atleta, ela disse que ele voltasse lá e fosse disciplinado, né? E aí ele acatou, né? Acordava mais cedo para treinar os fundamentos, treinava mais que os outros durante o treino e treinava mais um pouco depois. Ou seja, ele se imprimiu uma disciplina para adquirir as competências necessárias e desenvolver os talentos que ele não tinha e passou a ter e se tornou o maior atleta da modalidade dele, né? Então isso é uma prova cabal que a disciplina ela se sobrepõe, né? E há predisposição. Então pode ter o hashtag não vai dar certo, né? A ditadura do hashtag vai dar certo, parece que dá uma ideia que se der errado o mundo vai se acabar, né? Não, deu errado, vamos de novo, vamos tentar mais uma vez e vamos tirar algum proveito, né? Deixar aqui o meu agradecimento, que é sempre muito bom conversar com vocês. Se deixar, a gente vira 3 noites seguidas aqui conversando, mas é um prazer enorme e até o nosso próximo encontro, tá? Até mais. Até mais, pessoal. Dessa forma, a gente vai finalizando aqui o nosso encontro de hoje, já trazendo aqui o convite
para que vocês possam estar conosco no dia 11 do 10, né, às 16h30. Né? Esse é um movimento que estamos fazendo, né, sempre no segundo e quarto sábado de cada mês, tá bom? Serão todos muito bem-vindos e essa é a ideia, né, de compartilhar saberes, impactar vidas e juntos prosperar. Forte abraço a todos e até o dia 11 aí do 10. Até mais, gente.